Ok, chegou a hora de analisar algumas ilusões de ótica. Você terá 7 segundos para encontrar todos os objetos escondidos. Lembre-se do que você viu primeiro. Depois, vou contar o que a imagem significa. O que você vê nessa primeira imagem? Se você viu lábios gigantes primeiro, você é uma pessoa que vai direto ao ponto e acredita no que as pessoas dizem. Se você só viu árvores, é ambicioso e está sempre um passo à frente de todo mundo. Que tal fazer um teste de leitura em inglês? Aqui só há uma palavra ou mais? Este teste já é autoexplicativo. Quem é otimista sempre verá o lado bom das coisas primeiro e provavelmente nada mais. Se você viu o ruim primeiro, certamente tem dificuldade em confiar nas pessoas, pelo menos no começo. E aqui? Lembre-se, às vezes você vê o que quer. O tempo acabou. Se você viu uma fechadura primeiro, é porque adora explorar o desconhecido e ir além de seus próprios limites. Se viu uma pessoa chorando primeiro, tire um tempinho para relaxar e espairecer a cabeça. Você provavelmente não está dando muita atenção aos seus sentimentos. Está óbvio que este aqui tem alguma mensagem subliminar. Você consegue identificá-la? Se tiver visto algumas colunas antigas primeiro, você certamente acha difícil sair da sua zona de conforto. Não é tão fácil assim para você enfrentar a opinião dos outros. Se tiver visto as pessoas primeiro, você é autoconfiante, alguém que sabe exatamente o que quer e como conseguir isso. Você também ajuda muito os outros. Seus 7 segundos para decifrar essa ilusão começam agora. Isso parece uma porta aberta para você? É mesmo? Então você está pronto para grandes mudanças de vida. Se jogue! É ótimo experimentar coisas novas. Se você enxerga mais uma nota musical, é porque sente que tem alguma coisa importante para compartilhar com o mundo. Jamais perca uma oportunidade de se expressar. O que esta paisagem marítima lhe diz? Se são todos navios, você certamente adora viajar e explorar lugares novos. Se a maior parte da imagem for a ponte, é porque você aprecia a estabilidade e a ordem. Seus 7 segundos para a próxima imagem começam agora. Você consegue ver um rosto aqui? Se sim, você se importa muito com os outros. Para você, tudo e todos são únicos e interessantes. Se esta imagem parece mais um peixe, é porque você está feliz com a sua vida e acredita na boa sorte. Aqui está mais uma imagem para você. Se tiver visto alguém tocando saxofone primeiro, você é a vida e a alma de qualquer festa. Mas mesmo assim, merece uma folguinha um dia ou outro. Deixe outra pessoa brilhar de vez em quando. Se esta imagem parece mais um rosto enorme, você prefere sua própria companhia e um bom e grande livro. Mas passear de vez em quando não faz mal a ninguém. Você pode descobrir alguma coisa nova sobre si mesmo. E que tal essa? Você tem 7 segundos para encontrar todas as coisas escondidas. Vamos começar com quem viu as árvores primeiro. Vocês confiam muito em sua própria intuição e ela nunca os decepciona. Se você tiver visto o tigre primeiro, é porque confia na lógica e em um planejamento minucioso, e você é ótimo nisso. Veja que noite tranquila e estrelada. O que há de tão especial nela? Se tiver visto um rosto com olhos fechados, você geralmente se importa mais com os outros do que consigo mesmo. Se tiver visto uma pessoa e uma árvore em uma montanha, você é um sonhador e sempre acredita que o melhor ainda está por vir. Você sabe dizer se isso é apenas um perfil ou se é algo mais? Se tiver visto o perfil e nada mais, você é bastante trabalhador e não para enquanto não obtém os resultados que deseja.
Se tiver visto um animal que o cara parece estar usando em cima da cabeça, sei lá porquê, você é muito criativo, mas às vezes se distrai facilmente com coisas pequenas. Noite, noite estrelada. Quais segredos você esconde? Se tudo que você vê aqui é uma baleia, geralmente pensa no todo e está muito feliz com sua vida. Se você também tiver visto um pequeno surfista dentro da baleia, é porque não pega as estradas fáceis na vida e sempre verifica tudo com atenção. Você tem 7 segundos para decifrar essa aqui. Seu tempo começa agora. Você vê um cachorro fofinho? Então certamente adora cães. O que o encanta sobre eles é a lealdade, e eles o lembram de não levar a vida tão a sério. Você consegue ver 2 gatinhos e um coração no meio? Você é um verdadeiro romântico e adora gatos, obviamente. Uma coisa é certa, esta imagem aqui é um retrato. O resto depende de você. Se você só consegue ver uma jovem princesa, sempre terá uma alma jovial, divertida e livre. Se você tiver visto uma senhora idosa, é porque é mais realista, bondoso e carinhoso. Essa aqui é bem assustadora. Você consegue decifrá-la? Se conseguiu ver apenas 2 pássaros, você é uma pessoa franca e objetiva. Se tiver visto um cavalo, isso indica que você faz de tudo para evitar qualquer conflito. Aqui está a próxima ilusão. Diz aí, o que você vê? O rosto de uma menina? Você adora se comunicar e terá sucesso em qualquer emprego que exija lidar com pessoas. Você viu alguns passarinhos em uma árvore primeiro? Você se sentiria mais confortável em um emprego que envolvesse algum tipo de arte ou de autoexpressão. Que tal esta imagem? Se a resposta mais óbvia é uma jovem em Paris, você é realista e fácil de lidar. Você deve ter um monte de amigos. Se também conseguir ver o rosto de uma jovem nessa imagem, é porque você é ótimo em ver o todo e o sentido geral das coisas. É por isso que você aprende tão rápido. Olhe com atenção. O cavalo está chegando ou indo embora? Se você tem certeza de que ele está vindo na sua direção, isso quer dizer que você não vê a hora de coisas boas acontecerem em sua vida. Se você acha que ele está indo embora, provavelmente está se sentindo um pouco nostálgico em relação ao passado. Essa aqui é fácil. Sua missão é encontrar um objeto que não pertence aos outros. Excelente! Este avião não tem nada a ver com as outras imagens. Hora do café da manhã. Você sabe dizer o que há de errado com essa cozinha? Não será tão fácil dizer quanta água há dentro dessa chaleira. As marcas de mínimo e máximo estão trocadas. Um destes bois está claramente diferente dos outros. Você tem 7 segundos para descobrir qual. Tá, só os olhos é que são diferentes. Não tem problema se você não tiver conseguido resolver essa. Você tem 100 hambúrgueres e um monte de bifes para preparar, mas só uma churrasqueira para fazer isso. Encontre ela em 7 segundos. Aqui está ela. Este é apenas mais um dia comum. A diferença é que há alguma coisa muito errada aqui. O que será? A jovem de vestido vermelho não pode estar tão seca sem uma sombrinha em um dia chuvoso como este. Você sabe dizer qual é a ovelha negra dessa família? Encontre a ovelha diferente.
Muito bem, ela está bem aqui. Não é fácil preparar um café da manhã quando você nunca fez isso. Encontre 8 diferenças entre essas duas imagens. Tudo é uma questão de detalhes. Os dinossauros invadiram a nossa tela. Um deles parece ser mais barulhento do que o resto. Qual? Bom trabalho! Ele está sem um dente. É dia de praia, bebê! Encontre um balde e uma pá entre as cabanas de praia. Depois você pode construir seu próprio castelo de areia. Legal! Estes ursinhos elegantes estão indo a uma festa chique, mas parece que um deles resolveu não seguir o código de vestimenta. Encontre-o e faça ele usar uma gravata borboleta. Elas serão a alma da festa. O Marcos quer surpreender sua mãe com um presente feito à mão. Ajude ele a encontrar as 10 ferramentas que precisará para alegrar o dia dela. Eba! A mamãe ficará mega feliz. Acho que tem alguém aqui que se sentirá mais à vontade em outro bando. Você consegue encontrar o animal que não pertence? Sim, essa foi difícil, hein? Faz muito tempo que a Lia está adiando a limpeza da mesa dela. Que bagunça! Você pode ajudá-la a encontrar os 13 objetos que ela precisa para terminar sua tarefa? Ela agradece muito, mas agora ela precisa mesmo é fazer sua lição de casa. As coisas mudam super rápido na cidade. Encontre 10 diferenças entre essas duas imagens. E aí, conseguiu encontrar todas elas? Você é detalhista, hein? A Kátia ama tanto animais que sempre está adotando um amiguinho novo. Você consegue encontrar os 12 que estão escondidos neste retrato de família? Doze é bastante, hein? Andar de bicicleta nunca sai de moda, mas alguns detalhes não coincidem nessas duas imagens. Você consegue encontrar as 8 diferenças entre elas? Na mosca! A hora do lanche é o melhor momento do dia. Vou deixar você comer se conseguir encontrar as 5 diferenças entre essas duas imagens. E aí, conseguiu? Então, bom apetite! Tem alguma coisa acontecendo neste restaurante. Num piscar de olhos, tudo mudou. Que estranho! Encontre as 10 diferenças entre estas duas imagens. Perfeito! A parte divertida é que quase ninguém vê a mudança de cor do cardápio. Se você viu isso, parabéns! Você é super observador. Ajude esses bichinhos a limpar essa adorável bagunça antes que o humano deles chegue. Você deve ter tempo suficiente para encontrar pelo menos 10 coisas. Eba! O humano ficará feliz. Aposto que você também consegue encontrar 10 objetos escondidos no retrato dessa jovem. Vamos ver se estou certa. Isso! Bom trabalho! Dizem que é preciso ver para crer, mas é realmente assim? As ilusões de ótica têm um jeito incompreensível de enganar nossos cérebros. Elas usam combinações de cores, luzes ou desenhos específicos que podem nos fazer ver coisas que não existem. Hoje, vamos levar nossos cérebros para um test drive para ver como essas ilusões funcionam.
Se você olhar atentamente para esta imagem, verá um quadrado em movimento que parece estar mudando de tom. Que tons você vê? Escuro? Aí claro? Daí escuro de novo? Errado. A cor do quadrado não muda. O criador dessa ilusão é o psicólogo e artista japonês Akiyoshi Kitaoka. De acordo com ele, você pode ver seu próprio cérebro mudando de palpite sobre a cor do quadrado. A cor já é uma ilusão criada pelo nosso cérebro. Isso acontece para que a cor seja criada dentro de nossos sistemas visuais. O que nossos olhos percebem como azul é, na verdade, um comprimento de onda que é refletido nessa cor. Os neurocientistas dizem que cerca de 50% do nosso cérebro está envolvido no processo de visão. Os sinais visuais são dispersos em mais de 30 áreas dele. Cada área tem uma função especial para processar cor, movimento, profundidade e forma. Todas essas informações são combinadas e pronto, conseguimos distinguir forma e cor. Curiosamente, os neurocientistas ainda não entendem os detalhes de como tudo isso acontece. E nós também não, mas com certeza vamos tentar. Continuando, vamos dar uma olhada nessa escada. Parece bem simples, né? Bem, agora vamos virar a imagem de cabeça para baixo. Ainda parece uma escada, mas em vez de ir da direita para a esquerda, parece que ela vai da esquerda para a direita. Mas não pisque! Se você piscar, a ilusão desaparecerá e você ficará com a imagem original. Uou! Acho que meu cérebro ficou muito cansado. Essa ilusão é conhecida como escadaria Schroeder e foi inventada pelo cientista alemão Heinrich Schroeder em 1858. Ela é bem simples e revela um mecanismo fundamental de como nosso cérebro funciona. Vamos entender o porquê. Se você meio que desmontar a escada, notará que a imagem é plana. O que nosso cérebro percebe como uma imagem 3D é apenas uma combinação de luz e sombra. Isso significa que o próprio 3D já é uma ilusão de ótica. Isso acontece porque nosso cérebro captura imagens e tenta encaixá-las no que já conhece. Então ele vê uma sombra em uma imagem 2D e entende como profundidade. Basicamente, ele cria uma perspectiva irreal do objeto diante dos nossos olhos. Neste caso, chamamos de perspectiva tridimensional. Em 2020, o matemático japonês Kokishi Sugihara levou essa ilusão além. Vamos dar uma olhada. À primeira vista, ela parece uma escada comum, novamente. Mas agora vamos colocar um objeto no topo da escada e girá-la em um ângulo de 180 graus. Não posso acreditar no que estou vendo. O objeto que parecia estar no topo, de repente parece estar no fundo da escada. Não é à toa que esse trabalho ganhou o título de Melhor Ilusão de 2020. De acordo com Sugihara, com essa ilusão estamos literalmente testemunhando a maneira como nosso cérebro nos engana para perceber coisas irreais. No centro da ilusão está um truque simples. As escadas não são realmente escadas. Elas continuam a ser uma superfície 2D plana, fazendo uso inteligente de ângulos e sombras para enganar nossos cérebros. A imagem 2D foi impressa e colada em uma estrutura 3D básica, mas não há profundidade real nas escadas, apenas a ilusão dela. Captou? Olhe para esta imagem por um momento e me diga quantas barras você consegue contar. Essa ilusão deixou a internet perplexa. As pessoas contaram até 11 barras, mas a maioria conta cerca de 8 a 7 unidades. Segundo o criador dessa imagem, existem apenas 6 barras completas. Tente contar de cima para baixo e você notará que as superiores são reais. Mas quando você chega à sexta, as coisas começam a ficar embaçadas e confusas. Isso ocorre porque as 2 últimas barras estão incompletas. Então, quando você tenta contá-las, elas parecem se multiplicar e só te deixam mais confuso. Se você focar sua atenção na 7ª e na 8ª barras, poderá ver que elas estão incompletas. Elas só foram colocadas lá para te confundir. Você pode dizer se as linhas azuis escuras são paralelas entre si ou se são inclinadas? Elas com certeza parecem tortas, mas na realidade não são. Essa ilusão de ótica clássica foi descrita pela primeira vez há mais de 100 anos, mas foi somente na década de 1970 que recebeu seu nome atual, ilusão da parede do café. Um cara chamado Steve Simpson notou um efeito semelhante na parede de um café em Bristol e aqui estamos. Agora, vamos ver como isso funciona. Primeiro, vamos desfocar um pouco a imagem. Um pouco mais. Aí está. Dessa forma, você poderá ver que as linhas azuis escuras são paralelas umas às outras. Se você olhar de perto, os pequenos tijolos pretos e brancos na intersecção das linhas largas são o que tornam essa ilusão possível. Além disso, os elementos curvos dentro das linhas azuis ajudam a tornar o efeito ilusório ainda mais forte. Vamos entender o porquê daqui a pouco.
A seguir, olhe para este quadrado preto, cruzado com linhas brancas perpendiculares. Se você olhar com atenção, notará que os pontos brancos, situados na interseção das linhas, mudam a cor de branco para cinza e vice-versa. Quando você se concentra em um ponto específico, vê que é branco, mas assim que sua atenção se desvia, o ponto fica cinza. Essa é a ilusão da grade de Hermann. Incrível, não é? Podemos levar essa ilusão além, posicionando pontos brancos na interseção de linha cinza. Todos eles são colocados em cima do fundo preto. Se você olhar para essa imagem por tempo suficiente, notará pontos pretos começando a aparecer nas interseções das linhas, criando um efeito cintilante. Outro nome para isso é ilusão de contraste de luz simultânea. Você percebe os pontos como brancos em um momento e então, quase imediatamente, os vê como pretos. Então, por que nossos sentidos nos decepcionam ao nos fazer ver cinza ou preto em vez de branco? Essa ilusão demonstra um dos princípios mais importantes da percepção humana. Você nem sempre vê as coisas como elas realmente são. As células da retina em nossos olhos atuam como receptores de luz. Quando apenas um receptor é iluminado, ele percebe mais luz do que quando seus colegas também são iluminados. Isso evita o disparo de receptores próximos. Com a ilusão da grade de Hermann, as linhas brancas são organizadas de tal forma que há mais luz ao redor das interseções do que ao longo das próprias linhas. Assim, os pontos nas interseções são mais inibidos e você vê manchas mais escuras. Esta próxima ilusão é chamada de caçador de Pac-Man. Você vai ver o porquê. Olhe para a cruz central por 5 segundos. A imagem parece estar em movimento, não é? E você também pode ver um disco verde aparecer entre as esferas lilás de tempos em tempos. Agora, essa imagem nos permite testemunhar duas ilusões simultaneamente. Mesmo que a imagem pareça estar em movimento contínuo, nada aqui está se movendo. Eu juro! Esse fenômeno é conhecido como fenômeno Phi, e acontece quando objetos estacionários são colocados lado a lado e iluminados rapidamente um após o outro, criando uma ilusão de movimento. Agora, olhe novamente para o centro da imagem. Consegue ver o disco verde? Essa segunda ilusão é chamada de pós-imagem, e isso acontece quando seu cérebro tenta substituir um item por outra coisa enquanto o item original desaparece. Mas por que verde? Você pode perguntar. Porque o verde é a cor complementar do lilás. Se mudarmos a cor do disco para azul, a cor da lacuna muda para amarelo, é a cor complementar do azul. Legal, né? Ei, você está pronto para se surpreender com algumas ilusões de ótica completamente impressionantes? Ou quer ver como a sua mente pode ser enganada com facilidade? Então assista às nossas 11 ilusões de ótica e conte pra gente qual delas te impressionou mais. Então, aqui está a primeira. Olhe atentamente. O que você vê aqui? A maioria das pessoas tem certeza de que está olhando para uma esfera 3D em um fundo monocromático estampado. Ou talvez até pareça para você que a bola está suspensa no ar na frente de alguma superfície plana. Na realidade, esta é uma imagem 2D. A ilusão ocorre por causa de como os elementos da estampa estão colocados. Outra imagem 3D que na verdade é totalmente plana. Não sei vocês, mas me parece que estou olhando para dunas de areia cobertas com uma estampa zebrada. Mas não, este efeito ocorre graças às diferentes espessuras e posições das listras. Agora olhe para esta imagem. Não tire os olhos dela nem por um momento. Viu? Os círculos estão se movendo. Essa é uma ilusão de movimento bem conhecida. Uma das coisas mais legais é que ela para se você olhar para apenas uma parte da imagem. Experimente. E se você começar a olhar ao redor, ela começará a se mover novamente. Isso não é mágico? Estes círculos podem parecer simples e despretensiosos a princípio, mas tente mover a cabeça para frente e para trás enquanto mantém o foco no ponto que tem no centro da imagem. E está vendo que os círculos formados pelos losangos começam a girar? Quando você inclina a cabeça em direção à tela, eles se movem em uma direção. Quando você se afasta da imagem, eles se movem na direção oposta. Isso não é legal?
Que tal algo ainda mais desconcertante? Olhe para esta imagem. As listras estão se movendo verticalmente, não é? Na verdade, não. Elas estão se movendo na diagonal. Essa ilusão ocorre quando o poste listrado diagonalmente gira horizontalmente em torno do seu eixo vertical. Para o espectador, parece que as listras estão se movendo para baixo e não ao redor do poste. Por que isso? Porque você vê o poste através de uma janela vertical que fornece pouca informação sobre o que realmente está acontecendo com ele. Veja esta belezura! Esta ilusão cinética não faz você sentir como se a imagem estivesse fluindo, brilhando e se movendo, tudo ao mesmo tempo? Mas a imagem é, na verdade, apenas um monte de linhas da mesma cor saindo de um centro comum. A próxima ilusão que você verá é linda. Quanto mais você olha para a imagem, menos estática ela parece. Ela parece estar girando, embora na verdade não esteja se movendo, nem um pouco. Essa ilusão ocorre como resultado da reação dos seus olhos em relação às variações de tamanho dos círculos e aos contrastes de cores que interagem. Uau, essa imagem não é vibrante e linda? Mas não olhe para ela por muito tempo, pois pode te dar uma ligeira dor de cabeça e fazer seus olhos doerem. De qualquer forma, agora que te avisei, não parece que todos esses anéis estão girando em direções opostas? Eu sei que esse efeito é extremamente forte, mas juro que não é um GIF animado. É uma imagem perfeitamente estática, mas o design e as cores fazem parecer que os anéis estão se movendo. Ei, olhe para esta imagem roxa em 3D. Não é charmosa? O único problema é que, aposto que você já adivinhou, esta não é uma imagem 3D. É o desenho brilhante e inusitado que cria essa ilusão. Aqui está outra ilusão 3D. Desta vez é um tabuleiro de xadrez que parece ser saliente. Olhe com atenção. Os quadrados são perfeitamente retos. Suas bordas são paralelas e perpendiculares. Mas seu cérebro insiste. Esta imagem é curvada. A explicação está ligada aos pontos. Na verdade, eles não tocam as bordas dos quadrados. Há sempre uma margem estreita, mas seu cérebro interpreta essas margens como linhas, o que atrapalha a percepção. E em vez dos ângulos retos, alguns deles parecem agudos, enquanto outros parecem obtusos. Nesta imagem, todas as bordas são verticais, horizontais ou em ângulo de 45 graus. Mas parece assim para você? Aposto que sua resposta é não. E tem mais uma coisa que você pode fazer com esta imagem para deixá-la ainda mais legal. Pause este vídeo para que ela fique estática e mova sua barra de rolagem para cima e para baixo. Parece que a ilusão também tem algum elemento de movimento. Incrível! Agora, que tal tentarmos descobrir o que torna possível as ilusões de ótica enganarem nossa mente? Quero dizer, você sabe 100% que o que seus olhos estão dizendo ao seu cérebro é errado, mas você simplesmente não consegue parar de ver a ilusão. Os cientistas têm certeza de que, às vezes, nosso cérebro pode inconscientemente distorcer nossa percepção do mundo para atender às nossas expectativas. Ele preenche as lacunas usando suas experiências passadas. Em outras palavras, não são seus olhos que pregam peças em você, é a maneira como seu cérebro interpreta a imagem enviada pelos olhos. Como disse um especialista certa vez, uma ilusão de ótica é uma incompatibilidade entre a percepção visual e as propriedades reais do objeto. De qualquer forma, minha ilusão favorita é aquela com os círculos giratórios brilhantes. E a sua? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Quantas cores você vê aqui? Se a sua resposta for 3, você não está errado. Acha que é 17? Pode ser.
Embora a imagem tenha se tornado viral recentemente, a explicação para esse mistério tem pelo menos 1 século e meio. E foi descoberta por um professor austríaco de matemática e física, Ernst Mach. Ele viu que é possível distinguir facilmente entre cores semelhantes de tons levemente contrastantes quando elas estão próximas umas das outras. Quando são separadas, a diferença é quase imperceptível. O professor achou que tinha algo a ver com a construção do globo ocular e do tecido de que é feita a retina. O efeito bandas foi mais tarde nomeado bandas de Mach em sua homenagem. Anos mais tarde, quando tinham uma tecnologia melhor, os cientistas descobriram que o professor estava basicamente certo. A retina é semelhante a uma tela de cinema, captura a luz que é projetada através da pupila. Os receptores estão por toda essa tela. Alguns são mais ativos sob luz forte e enviam muitos sinais para o cérebro. Quando 2 células mandam sinais semelhantes, pode-se pensar que é o mesmo tom. Os nervos estão tentando resolver esse problema. Eles enviam sinais mais fortes para tornar a diferença mais óbvia na borda de diferentes tonalidades. O cérebro, então, percebe um limite claro. Isso explica por que dá para ver a diferença entre tons semelhantes quando eles estão próximos uns dos outros. A transição entre as cores pode parecer uma separada. Algumas pessoas não conseguem ver a diferença entre cores contrastantes na imagem por causa de como cada cérebro é constituído. As habilidades de renderização de cores, brilho e contraste da tela do laptop ou smartphone são outro motivo. Depois, há também a quantidade de iluminação da casa ou escritório. Além disso, a ótica nos olhos que ilumina a tela é diferente entre as pessoas. Também há um nível único de densidade de pigmento que afeta a forma como os olhos absorvem a luz. Algumas pessoas podem até ter mais do que 3 tipos regulares de células de cone e ver mais cores do que outras. E há aquelas que são mais afetadas pelo fenômeno das bandas de Mach do que outras. É por isso que não há uma resposta correta para quantas cores a imagem contém. Às vezes, a incerteza pode fazer com que pessoas diferentes vejam uma coisa de maneira diferente. O vestido, que era de alguma forma dourado e branco, azul e preto, azul e branco e azul ao mesmo tempo, se tornou uma sensação real. A foto foi tirada em um celular com uma iluminação muito estranha e super exposta. Não é possível dizer se é uma foto interna ou ao ar livre. Isso significa que não dá para saber se é luz artificial ou natural. Não está claro se ela ilumina o vestido pela frente ou por trás. Se fosse iluminado, teria que ter uma sombra. Partes do vestido em si estavam na sombra, que estava refletindo no próprio vestido, complicando ainda mais as coisas. Confuso? Eu também. Quando seu cérebro não tem informações suficientes, ele preenche as lacunas fazendo suas próprias suposições. Principalmente faz isso com base no que é visto ou conhecido anteriormente. É por isso que você pode imaginar de uma forma as condições de iluminação e outra pessoa de forma totalmente diferente. As pessoas que pensavam que era uma sombra acreditavam que o vestido era branco e dourado. A mesma coisa com aquelas que acharam que ele estava sob a luz natural. Sombras e céu azul representam muito a luz azul e fazem as coisas parecerem amareladas. E a vendedora do vestido confirmou oficialmente que ele era preto e azul, e que foi vendido nos primeiros 30 minutos no dia seguinte a se tornar viral. Um novo debate sobre a cor de um tênis retrô aconteceu alguns anos depois pelos mesmos motivos. Ele é verde azulado e cinza? Ou talvez rosa e branco? Não é possível ter certeza com a qualidade da câmera, flash e iluminação descolada estranha. Quando se amplia a imagem, pode-se notar que a mão é azulada, nada natural. Então, dependendo de quão sensíveis seus olhos são à luz e como seu cérebro preenche as lacunas de informação visual, o tênis pode parecer diferente conforme a percepção. Na realidade, ele é rosa e branco. Esses morangos parecem vermelhos para você? Na verdade, são de cor cinza e verde. Todo o vermelho foi removido da imagem. Seu cérebro ainda o faz ver por causa de algo conhecido como constância de cor. Ele às vezes pode ignorar as informações da cor da luz. E sabe o que são morangos e também que eles devem ser vermelhos. Então, o ajuda a vê-los como tal. Quando o astronauta postou uma foto de algumas dunas de areia, a internet pensou que eram fossos, não montes. Somente quando a foto foi virada, as pessoas puderam ver as dunas no padrão indefinido. Acontece que seu cérebro pensou que o Sol estava na posição de 1 hora.
Isso significa que ele deveria estar lançando sombras do canto superior direito. Na realidade, estava enviando sombras do canto superior esquerdo. Então, virar de cabeça para baixo torna as coisas mais normais para o cérebro. Quantos pontos pretos você consegue ver nesta imagem? Existem 12 deles, mas a maioria das pessoas não consegue enxergar todos de uma vez. Todos são perfeitamente visíveis, mas você pode ver cada um apenas quando olha diretamente para eles. Sua visão periférica não é tão perfeita e seu cérebro tem que preencher as lacunas. O branco entre as linhas de cor cinza faz pensar que os pontos são mais claros do que são. Então ele decide fingir que é apenas mais cinza e que os pontos não estão lá. Embora uma delas pareça o dobro do tamanho da outra, estas duas pessoas são da mesma altura. Elas estão colocadas em uma sala de Ames, inventada por um oftalmologista americano na década de 1940. Você teria que olhar por um buraco para uma sala que parece ser um quadrado regular, mas é em forma de trapézio. As paredes e os tetos são inclinados. Isso faz com que seus olhos vejam uma pessoa ficar maior que a outra, mesmo quando elas se movem. Se você tem um trilho de trem de brinquedo em casa, você pode ver como a próxima ilusão funciona na realidade. Pegue 2 segmentos do mesmo tamanho e os coloque lado a lado. Um deles parece obviamente maior que o outro. Isso porque seu cérebro diferencia os 2 lados das peças. Ele compara o lado direito da faixa que está à esquerda com o lado esquerdo da faixa que está à direita. Ao comparar os quadrados A e B no verificador de ilusão de sombra, você pode dizer que o A é muito mais escuro que o B. Seu cérebro espera que o cilindro faça uma sombra no tabuleiro. Ele compensa as cores alternadas que esperava encontrar. Se você ainda não acredita que os quadrados são da mesma cor, pode compará-los com um seletor de cores em qualquer programa de edição de fotos. Na ilusão de Ebbinghaus, os 2 círculos no meio de seus conjuntos são do mesmo tamanho. Acontece que a maneira como você percebe o tamanho das coisas tem tudo a ver com o contexto. O círculo rodeado por círculos maiores parece menor, e aquele do grupo de menores parece ser um gigante. Há 12 pontos aqui. Todos são de cor lilás. Sua tarefa é olhar para a cruz no meio do anel de pontos. À medida que um lilás desaparece por um momento, um verde toma seu lugar. Ele também some gradualmente com os outros lilases, um por um, enquanto se move ao redor do círculo. Este é o efeito de pós-imagem em ação. As hastes em cones se ajustam ao constante desaparecimento de pontos lilazes. Elas o substituem por uma cor da extremidade oposta do espectro, que é verde. Ver movimento em uma imagem estática é um dos tipos mais comuns de ilusões de ótica. Para criar uma, é preciso fazer um padrão de cores de alto contraste. Elas ativam sinais neurais ao mesmo tempo. É assim que o efeito de falso movimento aparece. A ilusão da parede da cafeteria foi descrita pela primeira vez no final do século XIX. O padrão de azulejos de uma parede de cafeteria tinha linhas paralelas retas e rejunte entre elas. Parecia que as linhas pretas e brancas eram inclinadas na diagonal. Isso ocorre porque diferentes tipos de neurônios no seu cérebro reagem a cores escuras e claras. Algumas partes das linhas de rejunte parecem mais brilhantes do que outras. Onde há contraste, parece haver assimetria. Quantos tons de cinza você consegue contar nesta barra? A resposta correta é 11. Ah, tô brincando. A barra tem uma cor só. O plano de fundo é que o faz ver mais de um tom de cinza aqui. Isso fica claro se você cobrir os espaços acima e abaixo da barra. Qual das superfícies é mais escura, A ou B? Parece óbvio que a superfície A é mais escura, mas na verdade ambas têm a mesma cor. Cubra o meio do desenho com a mão para conferir. Os cientistas ainda não conseguiram explicar essa ilusão. Uma teoria diz que pode ser em razão de como o cérebro interpreta os sinais dos fotorreceptores que ficam em seus olhos. As células mais ativas reduzem a atividade das vizinhas, criando um contraste que não é real. Agora encontre o quadrado mais escuro nesta imagem. Não importa qual deles você escolha, nenhum estará certo. É que todos são da mesma cor, só que colocados sobre planos de fundo diferentes. Vamos continuar.
Quais peças você quer? As brancas ou pretas? Pode escolher. Bem, não dá para escolher brancas ou pretas aqui. São todas da mesma cor. O plano de fundo e a forma como você percebe a luz explicam essa ilusão. Quantas cores você vê aqui? Para mim está claro, são 4. Na verdade, são 2. Vermelho e verde, um tom de cada. Você tem a ilusão de que há mais cores diferentes aqui porque algumas delas estão cercadas por quadradinhos brancos e outras por verdes. Falando nisso, sabia que o branco não é considerado como cor pela ciência? Tecnicamente, ele é a presença de todas as cores, então não é contada como uma cor só. Aqui está mais uma ilusão. Qual lado é mais escuro? Não é o lado direito. Aqui temos apenas um único tom de vermelho, que parece ser mais escuro do lado direito por causa do plano de fundo preto. Ah, não! Esta mesa está caindo para o lado direito e prestes a virar. Ou não? Não se preocupe, a mesa está perfeitamente estável. As linhas inclinadas é que criam esse efeito torto. Os 2 retângulos estão paralelos. Pode pegar a régua e tirar a prova. Quantas linhas tortas há neste quadrado? A resposta certa é 0. Este quadrado, feito pelo psicólogo alemão Walter Ehrenstein, é perfeito. Ele parece curvado porque está dentro de vários círculos concêntricos. Você prefere a mesa retangular ou a quadrada? Não importa qual você tenha escolhido, pode pegar qualquer uma. Elas são exatamente do mesmo formato e tamanho. Aqui está uma clássica ilusão de Ponzo. Qual das linhas verdes é maior? É a que está no primeiro plano. Brincadeirinha. Elas são do mesmo comprimento. Essa ilusão funciona porque seu cérebro interpreta a imagem com perspectiva, mas ela é uma simples imagem 3D. Vamos dar uma voltinha? Você acha que essa roda gigante está se movendo em sentido horário ou anti-horário? Foi mal, a roda gigante está fechada hoje. Qualquer movimento que você tenha visto aqui não passa de uma ilusão. Esta aqui é fácil. Tente dizer rapidamente a cor destas palavras. Ei, leva um tempão para focar nas cores sem lê-las. A metade direita do seu cérebro está tentando nomear as cores, enquanto a esquerda está fazendo você ler as palavras. Isso é chamado de efeito Stroop e é usado como teste em recrutamentos para empregos onde a concentração é um pré-requisito obrigatório. Você consegue contar todos os pontinhos cinza que estão nas interseções dessa grade? A resposta é 0. Esta ilusão é a grade de Hermann. Seu cérebro o faz pensar que há pontinhos cinzas nas interseções, por causa do contorno escuro. Se olhar mais de perto, todos os pontos desaparecerão. Aqui está mais um clássico, o cubo de Necker. Ele foi descoberto no século XIX. Você acha que a parede azul está dentro ou sobre o bloco? Ela é a parede de fundo ou lateral? Não existe resposta certa, então pode continuar dando seus palpites. Isso é apenas um monte de formas geométricas ou tem algum significado secreto? Eureka! Essa é a resposta certa. Que tal dar uma voltinha de helicóptero? Escolha o que tem a hélice maior. É impossível! As hélices têm o mesmo tamanho. O ambiente é que faz você vê-las de forma diferente. Hora da mágica!
Você pode transformar esta foto negativa em uma colorida com o poder da sua mente. Encare os pontinhos que estão no centro do rosto da jovem por cerca de 30 segundos. Agora, desvie os olhos rapidamente para o X no centro da imagem branca que está à direita do rosto da jovem. Pisque várias vezes. Você conseguiu ver a imagem da garota em cores? Se não tiver dado certo, tente olhar mais tempo para a imagem negativa ou sente-se mais perto ou mais afastado da tela. Essa ilusão funciona quando suas varas e cones são superestimulados. As células que visualizam a parte mais escura da imagem são menos afetadas por isso. Quando você desvia o olhar, elas reagem com mais força e você acaba enxergando o oposto da imagem original. Algumas ilusões de ótica com duplo significado podem dizer muito sobre sua personalidade. O que você vê aqui? Se está vendo o perfil de um homem, você é realista e aceita as coisas como elas são. Confia nos outros e depende deles no trabalho e na vida pessoal. E se mistura facilmente com pessoas desconhecidas. Se tiver visto a palavra liar, que significa mentiroso em inglês, você sempre procura uma mensagem subliminar em tudo. Desconfia até da própria sombra. Mesmo quando as coisas estão indo bem, sempre espera que alguma surpresa surja. Quantos pandas você vê nesta imagem? Se forem apenas 2, você é ambicioso e focado em seus objetivos. Quando tem um plano, nada o tira do seu caminho. Você é direto e sempre diz o que realmente pensa. Se tiver visto 5 pandas ou mais, você é muito criativo. Sempre enxerga detalhes que ninguém mais viu. A inspiração surge em seu caminho quando menos espera, até nos momentos básicos do dia a dia. O que esta imagem lhe parece? Se estiver vendo um olho gigante no chão, você é uma pessoa acomodada que está bastante contente com a vida que leva. Tem casa, emprego, lugares preferidos e não abriria mão desse conforto por algo desconhecido. Se estiver vendo uma paisagem com um abismo profundo e verde ou uma cratera de vulcão, você está em busca de novas aventuras. Não vê a hora de explorar o mundo. E seu maior medo é se acomodar e não ter a chance de viajar por aí. Vamos para a próxima ilusão. Se conseguiu enxergar o rosto de uma jovem aqui, você é uma pessoa muito emotiva e sentimental. Sente saudade de alguém ou de alguma coisa que o fez muito feliz e que ainda não conseguiu deixar no passado. Tenta aceitar as coisas como são e acredita que o melhor ainda está por vir. Se viu um homem olhando para a paisagem, está em uma encruzilhada na própria vida. Se deu conta de que precisa fazer algumas mudanças para ser mais feliz, mas não sabe por onde começar. Todos os caminhos estão abertos, basta dar o primeiro passo. Esta aqui é bem traiçoeira. Se parece uma paisagem com um cavaleiro, você é mais extrovertido que introvertido. Aprecia sua própria companhia, mas prefere estar cercado de pessoas com as quais pode compartilhar a vida. Você é divertido, fácil de lidar e adora trabalhar em equipe. Se tiver visto um lobo aqui, você certamente é mais introvertido que extrovertido. Se sente confortável quando está sozinho e não tem medo de ouvir seus próprios pensamentos. Não foge de suas responsabilidades e prefere receber todos os créditos por seus esforços.